Olá pessoal, vamos ao que eu espero que seja o último adendo. Não são coisas que eu esqueci, são coisas que chegaram depois de eu ter terminado de editar. E. Ai, ai, ai. Eu. Só de pensar que eu vou ter que refazer o meu trabalho por causa disso aqui. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Enfim, são informações que chegaram depois. O Marcos Duval ele ganhou uma tornozeleira nova para combinar com o Bolsonaro. Ela vem com as mesmas medidas restritivas do Bolsonaro. Também depois da patifaria que ele aprontou lá, a Polícia Federal vai lá para pegar o passaporte dele. Ele entrega o passaporte normal, mas ele esconde o passaporte diplomático. Aí ele sai para ir viajar e, segundo ele, só para tirar férias, né? Quando ele sabia muito bem que ele não podia viajar. Enfim, o advogado de defesa já andou falando besteira, mas isso aí é o que se espera de advogado de defesa, não tenho nada contra ele. Está fazendo o trabalho dele, por mais ridículo que seja o argumento, né? Enfim, quando o cliente é um pateta sem noção, né, mentiroso, compulsivo, o advogado não tem muito argumento que ele possa apresentar, né? Porque vira uma caquinha atrás da outra, não tem jeito. Mas vamos lá. A novidade não é só em relação a isso. Aliás, uh, eu acabei de ver também agora há pouco que parece que a Regina Duarte anda meio arrependida de ter se associado ao Bolsonaro, que as pessoas xingam ela na rua e antes todo mundo gostava dela. Olha, minha filha, é o seguinte: quando você passa anos e anos vomitando ódio contra a população, você não vai querer que a população continue gostando de você, né? Não foi um lapso de julgamento. Você passou anos nessa. O que você fez foi mostrar quem você verdadeiramente era. Você deixou claro a todos que aquelas personagens que as pessoas gostavam e viam em você porque você tinha se apresentado nas telas como aquelas personagens, que elas não eram você. Que a verdadeira você é cheia de ódio, cheia de frustração. Mas enfim, vamos para algo mais importante. Eu só falei dela porque eu lembrei dela por causa do Marcos Duval. Não é o foco aqui do meu canal falar esse tipo de coisa. De artista, enfim, mas está relacionado à questão política aí. Então, né, toda essa coisa fascista aí, então a gente tem que falar. Mas vamos falar o que realmente é importante. A parceria Brasil e México. Enquanto eu estava me preparando para gravar, já tinha visto que tinha saído alguma coisa, mas falava só do México comprar parte da nossa carne e do Brasil comprar abacate mexicano. Só que saiu mais coisas depois, e aí eu falei, não, agora vale a pena eu estar adicionando isso. Eu não ia colocar antes porque eu ia esperar sair mais coisa, já que saiu, né? Então vamos lá. O Brasil e o México, eles vêm tentando estreitar uma parceria entre os dois aí, porque são as duas maiores economias da América Latina. E os dois juntos, trabalhando juntos, em vez de competirem entre si, a gente pode fortalecer a autonomia dos dois países. Autonomia em relação a potências estrangeiras. A gente está tentando se tornar independente dos Estados Unidos agora o máximo possível, né, diversificar dos Estados Unidos, porque o governo lá está instável, tem essa sequência de bobeiras aí do Trump que nunca termina. Mas a gente não pode cair no mesmo erro com qualquer outro país, o que inclui a China. Não que a China esteja sendo ruim para o Brasil. Não, a China tem sido muito boa para o Brasil, ela está comprando parte da nossa safra, se voluntariou a comprar outros produtos também, está comprando nosso café, que eu vou estar falando daqui a pouco para vocês.
E só que a gente não pode ficar só na dependência dela, porque se a China der problema mais para frente, aí a gente desce pelo buraco junto. E isso aí não dá. O mundo tem que ser multipolar, o Brasil tem que trilhar o caminho dele, ele tem que lidar com qualquer outra potência mundial em pé de igualdade. Né? Não que a gente vai começar hostilidades com a China, eu não sou um Zema que acha que o Brasil tem que se desligar de todos os países do BRICS e que ele só pode fazer negócios com democracias cristãs, que, detalhe, são menos de 30% da humanidade. Se você contar países de maioria cristã que são democracias, Então o Zema, na suprema sapiência dele, quer que a gente descarte mais de 70% da humanidade. Não é assim que se faz negócio, o jumento. Mas enfim, vamos voltar para a coisa Brasil e México. Uh, está se vendo parcerias na área aeroespacial, de tecnologia militar, área agropecuária, farmacêutica, petroquímica. Enfim, a gente tem potencial para crescer muito juntos, né? E eu vejo isso com muito bons olhos. A gente tem que diversificar ao máximo para que caso haja alguma nova crise internacional no futuro, a gente sempre tenha algum apoio em algum lugar onde a gente possa uh, se reestruturar para continuar caminhando. Além disso, eu já falei isso em vídeos anteriores, né, de outras semanas, o Canadá também está buscando se integrar mais com a América Latina, com o Mercosul principalmente, o que é outra parceria muito importante. E para encerrar esse adendo com uma coisa que apareceu, mas que não levou a nada sério ainda, mas a gente tem que ficar de olho. A Venezuela andava fazendo uns exercícios militares na nossa fronteira e com isso levou a uma situação de alerta do nosso lado aqui. O Brasil colocou é, alguns veículos de artilharia ali mais para perto da Venezuela e a Venezuela já entendeu o recado, recuou, né? Falou, não, peraí, a gente não quer nada de confusão, nem nada assim. Mas o Maduro não é exatamente um cara lá muito confiável. Um tempo atrás ele veio todo engraçadinho pedindo para que o Brasil deixasse as tropas dele entrarem no Brasil para ele tomar. Eu acho que foi. Ou foi a Guiana ou foi o. A ordem. Eu acho que é Guiana, Suriname e Guiana Francesa, se eu não me engano. Deixa eu dar uma checada rapidinho, porque a ordem dos três países eu sempre me confundo. Quando eu vejo o mapa, resolve tudo. É Guiana, Suriname e Guiana Francesa, é isso mesmo. Eu não estava errado. Ele estava querendo pegar um pedaço lá da Guiana para ele, mas aí vocês falam, mas eles têm fronteira entre eles. Só que a fronteira entre eles é meio difícil de você passar. Então, passar pelo Brasil seria mais fácil. Para pegar o pedaço que o Maduro quer. E então ele veio todo cheio da graça aqui pro Brasil. Deixa eu colocar minhas tropas aqui no seu território. Eu prometo que eu vou tentar só tomar a Guiana, ali, um pedaço dela. Eu não vou criar confusão com vocês, eu prometo, eu juro, sabe? Não tem dessa. Você não entra com tropas na fronteira de outro país
ah, por nada, né? Mesmo que inicialmente o interesse dele fosse só a Guiana, quem disse que depois ele não ia se virar contra o Brasil e falar agora que a gente está aqui a gente não sai, né? E aí o Brasil ia ter que lutar para recuperar território. Não é muito legal. O Maduro não é uma pessoa muito ajustada, para dizer o mínimo. Então é isso aí. Mas a poeira baixou, ele deu uma recuada. Essa coisa aí dele tentar colocar a tropa aqui para pegar a Guiana já tem um bom tempo isso. Mas é isso aí. Eu não digo nada se aquele momento, aquele rompante que ele colocou tarifas na gente não tem a ver com essa coisa toda também. Mas enfim, eu deixo vocês com os meus erros do passado e eu vejo vocês no próximo vídeo. O vídeo basicamente começa daqui para diante com todo o resto do conteúdo. Isso aqui é só uma observação. Mas é isso aí, pessoal. Continuem aí com meus erros do passado. Até mais. Oi, pessoal. Eu do futuro, mais uma vez, eu lembrei de uma outra coisa que eu tinha visto essa semana e eu esqueci de colocar para vocês aí. Eu vi um vídeo no Facebook do Nicole Ferreira, o Kek Kek, no qual ele foi num podcast brasileiro. Eu não acompanho podcast brasileiro, eu não sei quem é o cidadão ali, mas eu lembro de já ter visto esse cara em outros vídeos, outras coisas. Então eu acredito que seja um podcast pelo menos razoavelmente conhecido. Enfim, e o Kek Kek estava falando sobre a viagem recente dele aos Estados Unidos. Estados Unidos não, ao Japão, desculpa, é que eu tenho falado tanto nos Estados Unidos que ficou na cabeça. Ele foi falando da viagem dele ao Japão, e aí ele começa a falar que o povo japonês é mais educado, que eles têm uma cultura mais forte, e não sei o que é melhor que o Brasil, que não sei o que lá, e bababá, 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 que essa cultura ela é transmitida de geração para geração, que não sei o que, e não sei o que lá, todo cheio da graça ali, todo cheio de confiança. E assim que ele dá uma pequena pausa, o entrevistador dele no podcast ali pergunta e fala para ele: mas a cultura japonesa não é cristã, né? Aí você vê a câmera na cara do Nick Kek Kek, ele com aquela cara de veado que foi pego no farol do carro, que não sabe para onde correr, que não sabe o que fazer. E aí ele, depois de coisa de um minuto em silêncio ali, sem saber o que falar, aí ele responde bem baixinho: é, com cara de me ferrei, onde que eu fui me enfiar? Enfim, isso não é o que eu tinha esquecido, que eu vou comentar daqui a pouco com os meus erros do passado aí, porque eu já coloquei uns dois. Esse é o terceiro adendo que eu coloco nesse vídeo. Enfim, e aproveitando também, o México começou a comprar mais carne brasileira, assim como a China. O México agora compra mais carne brasileira do que os Estados Unidos. Então a gente também está conseguindo escoar a produção de carne. É... Certamente os outros produtos a gente vai escoar de uma forma ou outra, né? Mas é isso aí. E no final das contas, provavelmente o Trump vai ficar com cara de tacho, porque ele armou essa coisa toda para tentar ganhar em cima da gente, tripudiar em cima da nossa soberania. E ele vai acabar com escassez de produto no mercado deles lá, o que vai aumentar a inflação dele. E isso é problema para ele, tá bom? Ah, lembrei o que era que eu vim esquecendo. A situação de Israel tá muito feia.
ele está, inclusive, correndo risco de sofrer é, aí a perda do investimento americano. A pressão está forte lá no Trump para isso. A comunidade internacional também está falando muito contra Israel. Vamos ver se o Laranjão vai ceder nisso ou não. Ele já tinha falado anteriormente que o Netanyahu tinha que terminar o trabalho logo. E por terminar o trabalho, ele se refere eu ia falar, refere a depois eu misturei as duas coisas. Acontece, estou cansado, gente. Ele se refere a acabar com todo mundo que está na faixa de Gaza, né? Enfim, era o que eu tinha para falar. Eu acho que agora não tem mais nada para eu acrescentar para vocês. Então continuem com os meus erros do passado. Um abração para vocês. E vocês ainda tem muito vídeo pela frente. Eu vejo vocês na próxima. Olá pessoal, eu lembrei de algo. Eu acho que ainda não é o que eu esqueci, o que vai vir logo depois aqui, que eu falei que eu lembrei de duas coisas, mas eu esqueci a segunda enquanto eu falava. Mas eu lembrei de uma terceira que eu estou colocando aqui agora, rapidinho. É, Essa questão do tarifaço, a negociação brasileira pelo tarifaço, não só colocou o Lula agora com um aumento de popularidade, e de acordo com as pesquisas, até pelos institutos bolsonaristas, dizendo que o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno, apesar de que eu acho que isso não é muito relevante, porque a eleição ainda está distante, tem muita coisa para acontecer. É uma boa notícia, mas eu acho que ninguém pode levar isso como já ganhou e por aí vai. Mas isso está desestruturando a direita, eles estão se voltando uns contra os outros ali. Inclusive hoje teve umas manifestações, mas eu não sei qual é o resultado das manifestações no momento que eu estou gravando. Eu espero que não tenha muita gente lá. Eu espero que tenha menos do que a manifestação que teve na quarta-feira a favor do governo, o que vai ser maravilhoso se for o caso, porque se eles conseguirem juntar menos gente num domingo do que foi conseguido numa quarta-feira, que é dia de semana, mostra o quão ridícula é a coisa. Bolsonaro não está lá, parece que nenhum deputado se comprometeu a ir, nem a Michelle quis ir, mas não é nada disso que eu queria falar. O que eu queria falar é do governo do estado de São Paulo. Porque o Tarcísio de Freitas, ele tem como plano A concorrer para presidente, plano B concorrer para o governo de São Paulo de novo, se reeleger. E se ele for presidente, ele quer deixar o secretário de segurança dele, aquele fascista lá que colocou rituais de um certo grupo que usa capuz branco nos Estados Unidos, um grupo racista, que começa com a letra K e tem várias letras K aí, vocês sabem qual é, né? Então, da direita no estado de São Paulo, a gente teria como principais candidatos ou o Tarcísio de Frouxo, que é um frouxo, ou esse fascista racista aí, que é o secretário de segurança. Uh, Só que tem um nome que está sendo cotado, apesar de que é um político que não tem interesse agora em sair para o governo do estado, não desmerecendo o estado de São Paulo, que é o meu estado, mas que político é esse que eu estou falando e por que, que ele não teria interesse agora? Estou falando do Alckmin. Alckmin, desculpa. Alckmin. Ele já foi governador do estado de São Paulo, né? Eu não acho que tenha sido meu governo favorito do estado de São Paulo. Eu tinha várias críticas a ele na época, mas enfim,
Os planos do Alckmin agora uh, é sair de novo como vice-presidente. É o que ele quer fazer. Mas em política nem sempre a gente faz aquilo que a gente quer. E aí tem uma jogada política muito interessante. Se o Alckmin sair para governador do estado de São Paulo, na situação que a gente tem agora, que ele ganhou de volta o respeito da indústria e do agro paulista, né, agropecuária paulista, ele certamente ganha a eleição. Fora apoio popular, porque ele estaria relacionado ao Lula, né? E uma vitória em São Paulo seria muito importante, porque São Paulo é a principal, em termos econômicos, é o principal estado brasileiro. A importância de São Paulo para o PIB brasileiro é muito grande. Né? Além disso, nós somos é o estado com maior população. Então, tudo isso tem um impacto muito grande a nível nacional. Eu acho que poderia ser uma vitória muito importante se a gente conseguisse emplacar aqui um governador. E o Alckmin tem chance de tirar isso do Tarcísio. Se a gente tirar a vitória do Tarcísio, a possibilidade de vitória do Tarcísio, tanto a nível presidencial quanto a nível estadual, a gente pode estar acabando com a carreira desse cara e do vermezinho fascista que segue ele. Tá? Então, eu acho que é algo a se pensar. Claro que a situação vai mudar muito nos próximos meses, até a eleição tem muito tempo, mas é algo a se pensar. Tá certo? Não é o que eu esqueci, que eu vou comentar daqui a pouco para vocês com o meu eu do passado, né? Mas foi algo que eu também tinha esquecido e eu estou deixando para vocês. Fiquem aí com os meus dois eus do passado e eu vejo vocês na próxima. Até mais. Olá pessoal, daqui a pouco vai começar o que eu já tinha gravado. Eu estou gravando um adendo porque teve algumas coisinhas que eu esqueci de falar. Essa semana, uma das coisas que eu esqueci foi sobre o Zema. Que ele fez uma declaração ali pública que ele falou que basicamente que o Brasil tinha que sair do BRICS porque todos os problemas do Brasil são por causa do BRICS e que o Brasil só deveria manter relações diplomáticas e comerciais com países cristãos e democráticos. Se a gente pegar a porcentagem da humanidade que vive em países cristãos e democráticos, a gente vai ter coisa de menos de 30% da humanidade. Ou seja, o Zema se recusa a fazer negócios com mais de 70% da humanidade. E quer sair do bloco econômico que mais ajudou o Brasil a crescer nos últimos anos. Últimos anos, na verdade não, já tem mais de 10 anos, isso já não é mais últimos anos. Porque o BRICS começou em 2009. A gente já tem 16 anos de estrada aí. E cada vez mais forte. Então, isso era uma das coisas que eu tinha que falar, que eu tinha esquecido. E a outra... Deu branco. Fugiu. Enquanto eu tava falando da coisa do Zema, a outra fugiu. Desculpa, gente. Se eu lembrar, vai ter um outro adendo
anterior a esse, falando da outra coisa que eu esqueci. Tá certo? Então é isso aí. Continuem com o meu eu do passado aí. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Vamos ao vídeo de hoje, mas eu tenho que avisar que tem uma outra coisa que eu vou estar falando hoje que eu não tenho certeza se eu tinha falado na semana passada. Então, só para ter certeza que eu falei, eu vou voltar a esses assuntos caso aconteça de ter uma repetição, vocês estão avisados o motivo. É porque os assuntos estão todos se misturando, uma continuação do outro e por aí vai. Às vezes é difícil saber se eu já falei alguma coisa ou não. Então vamos lá. É, vamos começar aqui por baixo hoje. Isso aqui eu tenho certeza que é novidade. Ah, o Brasil é hoje um sistema mais democrático que os Estados Unidos. Quem está falando isso? Não, não sou apenas eu. Eu não sou um Zé Ninguém aqui na internet. Né? Estamos falando do Steven Levinsky, autor do best-seller Como as Democracias Morrem. É um livro muito bom, se vocês tiverem oportunidade de ler, leiam. Ele fala dessa questão que a gente tem visto muito ultimamente, desses regimes mais autoritários de extrema-direita aparecendo, essa tendência aí, e ameaça disso a legitimidade de países que anteriormente eram democráticos, né? A gente vai falar bastante do Trump hoje, de alguns abusos dele, não só com relação a outros países, mas também no próprio Estados Unidos. E isso tudo mostra que cada vez menos eles têm democracia lá. Uma coisa triste isso. Eu não, eu não apoio o que o Trump faz aqui, né? Essa tentativa de tirar a nossa soberania, mas eu não tenho nada em si contra o povo americano. Tem muita gente boa para lá também. Os governos americanos, sejam eles republicanos republicanos ou democratas, eles nunca foram bons para a América Latina, sempre sacanearam a gente de uma forma ou outra ao longo dos anos. Até o tão adorado Obama foi sacana com a gente. Mas eles têm que defender os interesses deles. Eu entendo isso perfeitamente. Né? Para vocês terem uma ideia de uma das coisas que o Obama fez que foi sacana, ele foi pego espionando aqui o Brasil, espionando as comunicações da presidência aqui, do nosso alto escalão aqui. E ele era um democrata. Né? Então, eu, em geopolítica, política internacional, né, relações internacionais, não existe o bonzinho, não existe o malvado, cada um cuida dos seus interesses. Então eu entendo essas coisas. Eu não gosto que isso tenha sido feito ao Brasil, eu não gosto das tentativas, inúmeras tentativas dos Estados Unidos de manter a gente como capacho, né? De longe o Trump foi o primeiro a fazer isso. De longe tem muitas coisas ao longo dos anos. Né? Só que em geral é bem mais discreto. E não falo só da coisa deles terem incentivado a ditadura aqui. Toda vez que um líder de esquerda, por várias e várias décadas, ganhava aqui, eles vinham e tentavam fazer alguma coisa para derrubar. Por sorte, eles não conseguiram derrubar o Lula na maioria dos casos. Impediram ele lá dando a eleição para o Bolsonaro, porque na coisa da Lava Jato, a Lava Jato estava envolvida com o governo americano. A gente sabe disso.
né? Mas enfim, só que é isso aí. Cada país tem que cuidar de si, só que o que esse cara está fazendo vai além de qualquer tolerância, né? Mas aí tem uma coisa interessante. Nem todo mundo está gostando e está seguindo as ordens aí do Führer dos Estados Unidos, né? E essa me surpreendeu. Uma das companhias, nem tanto, porque por mais que esses caras das Big Techs eles sejam muito focados em lucro, tem um deles aí que ele já fez coisas positivas para o mundo, então eu não fico tão surpreso dele ter rejeitado a sanção contra o Moraes aí, né, da empresa dele. Acho que ele não está mais no controle da empresa. Não tenho certeza se ele se aposentou ou não. Eu estou falando do Bill Gates, que aqui está falando. Gigantes americanas Google e Microsoft contrariam Trump e falam que não manterão, que manterão acesso de Moraes a seus serviços no STF. Quer dizer, qualquer documento que ele tenha que transmitir por Google Doc, se ele precisar usar o Word, qualquer coisa assim, ele vai poder usar normalmente ali no STF sem problema nenhum. Eles não falam da vida privada dele, mas eu não acho que ele tenha que despachar muita coisa na vida privada dele, né? Então, o que essas empresas estão fazendo não só desafia o autoritarismo do Trump, mas apoia a democracia. No caso da Google, eu não sei se é boa a intenção deles. No caso do Bill Gates, até pode ser, porque ele doou uma boa parte da fortuna dele. Tanto é que ele saiu da posição da maior fortuna justamente por causa dessa doação. Ele criou uma fundação para espalhar vacina pelo mundo inteiro, para ajudar pessoas em situação de dificuldade pelo mundo, né? Então, ele protestou contra essa coisa aí de Israel, né? Esse massacre que Israel está cometendo. Eu acho que massacre é a pior palavra que eu posso usar. Eu não posso usar aquela que começa com G, porque o YouTube não gosta. Mas a Google, eu até fiquei surpreso. Eu não sei se tem relação com o fato de que o Trump não fez nada para ajudar num processo lá que a Google estava enfrentando, que era um dos acordos lá que tinha sido feito quando ele assumiu. Então eu não sei se isso é pagamento por aquilo ou se é boa intenção da parte da Google, eu não sei, mas eles estão fazendo uma boa ação, então a gente não pode reclamar, né? Não é sempre que megacorporações fazem esse tipo de coisa. Então a gente tem que se dar por feliz que pelo menos uma vez na vida eles foram pró-democracia. Não estou dizendo que são santos que vão fazer sempre esse tipo de coisa, não é isso. Estou dizendo que nessa situação agiram corretamente e a gente tem que apontar isso. Seria muito fácil eles simplesmente deixarem tudo rolar e não fazer nada, não ia custar nada para eles. Mas vamos lá, vamos continuar. Essa aqui eu não tive oportunidade de checar cada uma das coisas, mas eu sei que tem coisa aí que é verdade, então se vocês tiverem interesse, vocês vão conferindo aí cada detalhe das coisas aí. Mas a gente sabe já há muito tempo que a Michelle tem um passado, para se dizer o mínimo, sujo, né? E a família dela também está envolvida em algumas coisas. Aqui, segundo o post, temos aí a avó de Michelle foi presa em flagrante e condenada por tráfico. A avó de Michelle era traficante e mãe já foi indiciada por outro crime.
Tem as fontes aí, vocês podem checar, né? Os nomes da manchete também dá para procurar. Tio de Michek é preso por armazenar. Esse aqui eu sei que é verdadeiro porque eu vi a matéria há pouco tempo. Por armazenar conteúdo adulto envolvendo crianças. Se é que vocês me entendem, eu não posso falar essa palavrinha aqui. Né? Mas vocês entendem. E é ruim, né? É brabo. E tio da Michek é preso por tentar se divertir aos custos do sofrimento de pessoas de pouca idade. Né? Vocês podem ler aí. Tio de primeira-dama, Michek, né? Levou 40 mil de Queiroz e é preso por ser miliciano. E aí, falando aqui que o Bolsonaro foi indiciado, saiba quais foram os crimes do ex-presidente, né? Que foram apontados aí pela Polícia Federal. Mas a gente já sabe de boa parte aí. Eu tô falando isso porque a Michelle ela tem planos para se candidatar, né? Isso não é novidade. Eles vêm o PL vem tentando emplacar ela como candidata já tem um tempo. Para desgosto de Dudu Bananinha, é, o, o Mala também vem tentando promover ela. O Malafeia, vocês sabem quem é o Malafeia? Essa aqui eu não sabia, mas eu re pra Dedéu quando eu vi. A espanhola diz que vai entregar Flavinho, Carlos, Bananinha e Jair numa delação premiada. Para ela para ela fazer delação premiada, significa que ela participou de alguma coisa e que ela tem informação de pessoas que eram superiores a ela na organização na qual ela participou. E que esses indícios que ela vai dar não só precisam ser úteis, mas eles precisam ser coisas que quando na verdade eu digo úteis tanto no sentido de ser coisa que a gente ainda não sabia, como também precisa ser coisa que é verificada como verdadeira. Se ela mentir ou se ela esconder alguma coisa, ela se lasca. Inclusive o Cid deve perder pelo menos em parte os benefícios da delação dele por toda a confusão que ele armou durante o processo. Aí a gente vai ver a Zambelli, né? Ela tá desesperada aí porque primeiro ela falava que ela não ia ser pega, depois ela falava que ela ia ficar na Itália, que a Itália ia proteger ela, ela ia ficar lá, que ela nunca ia ser mandada para o Brasil. Bom, pois é. Espera-se que o processo para eles mandarem ela para cá leve alguns meses, porque tem a questão burocrática, o processo é demorado mesmo. E até lá ela tá num presídio superlotado na Itália. Então ela não deve estar tendo uma temporada muito feliz na Itália. E até onde a gente sabe, a Meloni não deve fazer nada para proteger a espanhola aí. O
espanhola, da próxima vez você devia tentar uma nacionalidade espanhola, né? A Espanha já negou anteriormente extradição por motivos idiotas, lá, políticos deles ali. Mas a Itália e o Brasil têm um acordo forte de extradição, que já mandou gente para cá e para lá sem problema. Você se lascou, minha filha. Porque quando você tira uma outra nacionalidade, o processo que é feito de avaliação da coisa, para saber qual das nacionalidades tem prioridade, é quanto tempo você viveu naquele país, você tem vínculos naquele país, você trabalha naquele país, você estuda naquele país, e você não tem nada disso. Você viveu a sua vida majoritariamente no Brasil, a sua carreira era no Brasil, que você abandonou quando foi condenada. Fugiu como uma covarde e foi tentar se escudar na Itália. Também teria sido melhor para você se você ficasse fugida nos Estados Unidos. Lá o Trump tinha a chance de te manter lá. A Meloni falou: não vou comprar essa briga. Você sabe por quê? Não tem chance nenhuma da Meloni comprar essa briga, mesmo ela sendo da direita. Você sabe por quê? Porque o Trump foi lá e ferrou a União Europeia. E essa coisa do Trump tá tentando atacar a democracia aqui no Brasil ganhou a simpatia de todo mundo, pelo mundo todo, porque o Trump está atacando todo mundo. E você é vista como aliada do Bozo. Ou seja, você é vista como sendo da mesma turminha do Bozo e do Taco, do Trump. Então não tem chance, minha filha. O Lula é visto como um líder nacional forte. A Meloni não vai querer arrumar encrenca com o Lula. Muito pelo contrário, quanto mais ela conseguir se aproximar do Lula, isso vale para a maioria dos líderes no mundo. Quanto mais eles conseguirem se aproximar do Lula de uma forma amistosa, melhor vai ficar a imagem deles nos respectivos países, porque o Lula enfrentou o Trump. Você entendeu? A gente vai falar do tarifaço do Trump antes do fim do vídeo, porque no último vídeo que eu fiz ele ainda não tinha saído, o tarifaço. Então não se preocupem, a gente chega nisso. Mas antes a gente tem que falar de Dudu Bananinha. Dudu Bananinha vive se metendo em confusão, mas ele quer ser presidente, né? Ele diz que é hora do Congresso agir, pede anistia geral após a sanção a Moraes, ele vive falando das caquinhas dele ali, e ele tem essa ideia fixa de que ele vai ser presidente ou em 2026 ou 2030, mas ele precisa se cacifar agora, porque ele sabe que o pai dele não vai estar por aí até 2030. Vai estar em cana ou vai estar debaixo da terra. A gente vai falar também um pouquinho da saúde do Bolsonaro. Então, o Dudu tá todo desesperado tentando se encacifar como candidato da direita e eu torço para que ele arme o maior chabu que ele conseguir. Porque ele está desestruturando toda a direita com essa pataquada dele aí. Essa capalhada dele aí.
aliás, desculpa, atrapalhada, né? Porque o correto é atrapalhão. Trapalhão é o grupo de humoristas. Atrapalhão é a palavra correta. Então é atrapalhada. Né? Ele quer ser candidato a presidente, só que tem um pequeno problema para ele. Se vocês viram as declarações do Supremo Tribunal Federal em resposta à sanção ao Moraes, na qual falou o próprio Moraes, na qual falou o presidente do tribunal e mais um que eu não lembro agora quem foi, não sei se foi o Gilmar, eu não lembro quem foi o terceiro. Todos os demais podiam se pronunciar se eles tivessem interesse, mas inicialmente as falas seriam que estavam organizadas seriam só dos três. Né? E todos foram muito duros com relação a isso. Ninguém baixou a cabeça. E ficou muito claro para quem assistiu, porque eles falam que o do Bananinha já produziu muitas provas contra ele. Então ficou muito claro que do Bananinha, se ele pisar em território nacional, ele vai em cana. Mas do Bananinha, além do vexame normal que ele passa com as declarações dele, por elas não terem sentido nenhum, passou mais vergonha ainda essa semana com outra coisa. Não sei se vocês viram esse vídeo do Bananinha. Ele estava lá, vocês podem ver, eu não sei se pode ser impressão minha, né? Pode ter outro motivo, mas o do Bananinha, ele tem uma fama, pelo menos de quando ele era mais novo, de que ele gostava de fumar umas coisas alternativas. Né? E se vocês olharem nessa foto, é aí que entra a parte da minha impressão. O olho dele não parece estar meio avermelhado? E ele ali comendo o sorvete, não sei o quê. E aí ele erra o nome da esposa dele. Depois ele tentou falar que não era bem assim, que ele tinha falado o nome de uma outra mulher e falou na esposa dele, mas falou nas duas juntas, só que tinha uma vírgula no meio. Não, não teve vírgula, não teve pausa. Do jeito que ele falou, ele deu a entender que a tal Adriana era a esposa dele. Aí vocês podem fazer piada dizendo que ele está traindo a esposa, o que eu acho meio duvidoso, porque é, teve uma ex-namorada dele que já falou algo sobre ele ser limitado quanto à masculinidade dele, né, que levou ao apelido de Bananinha, porque é uma banana pequenininha, né? E essa coisa de compensação dele já deixa isso muito claro. Ah, ele ter errado dessa forma, eu acho que pode estar apontando para ele ter usado alguma coisa que diminua a capacidade cognitiva dele no momento. Ele ter feito uso de alguma substância ah, que tem esse tipo de efeito. Né? E tem uma certa ervinha que ela é conhecida por esse tipo de coisa que as pessoas é, usam, né? Aqui no Brasil foi descriminalizada, mas eu não sei qual é a posição da plataforma em relação a isso, então eu vou evitar falar o nome da coisa. Só vou falar que é a ervinha da Maria, né? Da Maria e da Joana. Vocês estão me entendendo do que eu estou falando, né? Enfim, quando o Dudu Bananinha era mais novo, ele andava com uma banda
para cima e para baixo, e os integrantes da banda já falavam que ele gostava de puxar uma, que na época era crime. Eu não tenho certeza da legislação americana no estado onde ele está, se é crime ou não, mas ia ser engraçado se ele fosse denunciado, se fosse crime e alguém denunciasse ele lá e ele acabasse preso lá pelo ICE e passasse pelo menos uns dias trancado lá, correndo o risco de ser deportado para cá e aí quando chegar aqui ser preso. Ia ser hilariante se isso acontecesse, né? Mas enfim, vamos lá. Essa aqui do café. Antes da gente falar disso, a gente precisa falar do tarifaço. No dia 30, se eu não me engano, ou dia 31, eu não tenho certeza, foi um pouco antes do prazo, que era dia 1º, o Trump falou que ele ia retirar quase 700 produtos da lista do tarifaço, que esses produtos iam ter zero tarifas. E dentro esse 0% de tarifa aí inclui a Embraer, que era o maior problema para a gente aqui, porque commodities em geral você consegue vender. Mas você vender um avião pronto ou vender peças para um avião específico é um mercado muito mais restrito. Né? Então a Embraer, que estava fazendo isso, conseguiu passar aí sem problema, porque o que acontece é que os voos regionais em vários estados americanos, eles usam exclusivamente os aviões da Embraer. Porque é a única companhia aérea que tem um avião que se encaixe nas regulamentações americanas. Porque eles têm um limite de peso lá que eu acho que eu não lembro agora, acho que é 38 toneladas. Eu acho que é 38 toneladas. E o avião brasileiro tem 37 ponto alguma coisa. É uma coisa assim, a gente está ligeiramente abaixo do limite no modelo mais antigo. Tanto é que o modelo novo, os americanos não compram o modelo novo desse mesmo avião porque está acima desse limite. Mas o modelo antigo é campeão de venda nos Estados Unidos. Até hoje. Porque é o único avião no mundo que atende essa necessidade deles. Então, quando o Trump falou 50% nos aviões brasileiros e nas peças desses aviões, as empresas aéreas americanas que dependem desses aviões foram até a Casa Branca e estavam ali para enrabar o Trump com gosto se ele fizesse isso, porque ia destruir as rotas deles ali. Imagina eles não poderem trocar uma peça defeituosa, substituir um avião que está para se aposentar e por aí vai. Ia comprometer toda a indústria aérea americana. Porque, mais uma vez, é o único avião no mundo que se encaixa nas regras lá deles lá. Bom, e vários produtos entraram nessa lista, mas tem alguns produtos que ainda ficaram de fora e ainda precisam ser negociados. Um produto que ficou de fora, mas que eles já mostraram que podia ser negociado, só que infelizmente para o Trump foi tarde demais, foi o café. Porque a China, eu já tinha falado para vocês que um representante da China lá de relações internacionais ali da China
já tinha declarado que tudo que os Estados Unidos deixasse de comprar do Brasil, eles iam comprar. Não é porque a China é boazinha, é porque fortalecer as relações com os países do BRICS nessa hora é essencial e porque é uma oportunidade de ouro para eles. Porque comércio, a economia gira em torno de alguns princípios fundamentais e o mais básico deles é a lei da oferta e da procura. Quando o Trump taxou o nosso café em 50%, uh, diminuiu a procura, diminuiu a quantidade que é procurada aqui no Brasil, porque encareceu o produto. O, os empresários americanos, eles têm uma quantidade finita de dinheiro, né? Então, o dinheiro que eles tinham separado para comprar X de café, agora não dá mais para aquele X. Então, eles vão comprar menos do que aquilo. Digamos que eles tinham 300 mil dólares para gastar. Eles vão gastar os mesmos 300 mil, só que esses 300 mil vai comprar menos café e a gente vai ficar com café sobrando aqui. E eles consomem muito café, porque a população deles é maior que a nossa, eles também tomam muito café, assim como a gente toma muito café aqui. Isso já baixou o preço do café aqui no Brasil um pouquinho, também baixou de alguns outros produtos, como carne e suco de laranja. Só que o que acontece? Isso faz com que a gente tenha um excedente de produção aqui no Brasil que vai saber como ia ser absorvido, né? E exigir muito esforço para que a gente consumisse tudo o que ia ficar extra aqui. Mas a China tem uma população enorme, mesmo eles não tomando café, não na carne e suco de laranja é um pouquinho diferente, principalmente na questão da carne, eles comem bastante carne. Suco de laranja, eu até imagino que eles tomem, apesar de não ter visto muito chinês tomando suco de laranja no dia a dia. Mas enfim, é uma população enorme é, e eles facilmente absorvem essa quantidade. Ou seja, a gente vai estar deslocando essa produção para lá. Tem alguns outros produtos, eu não sei se a China vai estar comprando tudo, mas a China abriu espaço no mercado dela para vários produtos brasileiros. Resta a gente ainda saber se tudo vai ser absorvido ou não, né? Mas eles certamente têm um mercado que é capaz de absorver se eles quiserem abrir para a gente. Mas o Lula não parou só nisso aí. O Lula tem planejado aí um sistema para apoiar as indústrias, né, e os negócios brasileiros que seriam afetados. De forma similar ao que foi feito na pandemia, o governo vai dar uma ajuda, que o Tribunal de Contas já falou que pode ficar acima do orçamento, da mesma forma que foi feito na pandemia, né, fica de fora, da mesma forma que foi feito quando teve a inundação no Rio Grande do Sul, e por aí vai. Então os produtores, a indústria e qualquer outro produto brasileiro que venha a ser taxado e que a gente não consiga escoar rapidamente para algum outro mercado, o governo vai ajudar para evitar demissões, né, esse tipo de coisa, para ter um impacto. O impacto no nosso PIB é mínimo. Mesmo que o governo não fizesse nada, o impacto é mínimo. Mesmo que viesse com todas as tarifas, o impacto seria mínimo no PIB. Mas com tudo que o nosso governo está fazendo, que ele foi atrás de empresários, conversou com os brasileiros, conversou com americanos, falou sobre o que está acontecendo, incentivou os empresários que atuam nos Estados Unidos, sejam eles brasileiros ou americanos, a falarem dos seus interesses com o Trump.
o Trump também está se vendo numa situação difícil, porque quanto mais ele taxa, mais aumenta a inflação interna nos Estados Unidos. Ele espera sempre que as pessoas se curvem rapidamente a ele, só que rotineiramente isso não acontece. Por que eu falo rotineiramente? Porque ele já apanhou várias vezes com isso. Quando ele atacou o Irã lá junto com Israel, ele e Israel esperavam que, assim que eles bombardeassem ali o Irã ia abrir as pernas, ia falar: não, eu desisto de tudo. Lembrando que o Irã estava sentado para negociar a questão do acordo nuclear. Eles que foram lá porque o projeto de poder deles é que Israel tome o Oriente Médio inteiro. A gente já falou disso aqui no canal, então eu não vou entrar em detalhes nisso. Mas essa foi a primeira vez que eles se deram mal ali em, de forma pública, né? Além das coisas com a China, né? Porque a China não arregou para eles em nenhum momento. Confrontou, ignorou as palhaçadas, batia de volta, enfim. É... Aí ele veio aqui para cima do Brasil. Já tinha trocado uns tapas também com o Canadá, com o México, e que em algum nível houve algum retorno ali. Aí ele veio se engraçar com o Brasil e com a Índia. O Brasil, ele veio com essa coisa do Bolsonaro, não sei o que, não sei o que lá. Ele está se sentindo empoderado porque a União Europeia abriu as pernas para ele. Só que o Lula, se não é o único, ele é um dos poucos líderes no mundo que tem o cacife diplomático para peitar o Trump tranquilamente, né? E de relações exteriores. O Lula é um cara carismático, ele é bem visto no mundo todo, ele tem o Itamaraty com ele, que é dos melhores serviços diplomáticos do mundo. Ele, esse ano, é o presidente do BRICS, a gente tem ótima relação com os nossos parceiros do BRICS. De vez em quando tem uma ou outra desavença aqui e ali, em um ou outro assunto, mas isso aí é normal. Mas a relação é muito boa com todos os parceiros do BRICS. A Índia agora, o Trump tinha resolvido pressionar a Rússia, a Índia e a China. Pressionar a Rússia a terminar a guerra, porque eles estão ficando preocupados ali com a Ucrânia, que eles não têm mais. Eles andaram gastando muito, os americanos andaram gastando muito o, o estoque deles de míssil Patriot e outras munições deles ali. O estoque deles está ficando baixo por causa da coisa com o Irã, essa guerra prolongada com a Ucrânia, que ele prometia acabar no primeiro dia do governo dele e até agora nada. Então ele está tentando forçar o Putin, mas o Putin vai seguir com a linha de tempo que ele tem programada lá, está ignorando o Trump. A China não baixou a bola em nenhum momento. E a Índia, assim como o Brasil, falou: não, a gente vai continuar comercializando aqui petróleo com a Rússia, a gente não vai comprar de você. Isso depois do Lula peitar o Trump. Né? Então a gente pode ver futuramente alguns outros países também tentarem peitar o Trump aí. Alguns vão ter sucesso, outros não. E ele deve estar muito furioso. Mas a questão é que o BRICS oferece a gente,
quando eu falo a gente, eu falo de todos os países do BRICS, uma oportunidade de resistir a essas tensões. Porque, no caso da Índia, o Trump tem muita limitação no que ele pode fazer com relação à Índia, porque se ele taxar os produtos da Índia, ele vai se lascar da mesma forma que ele se lascou quando ele taxou a China, porque muitos produtos americanos consumidos, quer dizer, produtos consumidos pelos americanos, né, de tecnologia, são produzidos na Índia. Os iPhones são todos produzidos na Índia. Porque a pedido do Trump, eles foram transferindo, né, acho que o Biden já vinha também nessa, pedindo para as empresas transferirem seus negócios para fora da China e tal. É, e eles transferiram para um outro país que tinha uma quantidade de mão de obra grande e já tinha alguma coisa mais estruturada nessa questão de tecnologia e era a Índia. Tem uns problemas na produção porque a mão de obra indiana não é tão bem treinada quanto a chinesa nesse sentido, mas eles conseguiram instalar ali as fábricas. E se o Trump taxar agora, o que ele colocar de taxa vai aumentar o custo dos produtos tecnológicos nos Estados Unidos. E aí aumenta a inflação nos Estados Unidos. E o pessoal das Big Techs vai ficar muito furioso com ele, porque afeta diretamente os lucros deles, né? Então a coisa é meio complicada. E aqui na questão do Brasil, tudo que ele fez pegou muito mal para os Estados Unidos na opinião internacional. Quanto mais ele apronta, não só com o Brasil, mas com outros países, e mais toda essa questão que vem deteriorando a imagem dos Estados Unidos em frente ao mundo, desencoraja investimentos nos Estados Unidos. E eles estão com um débito absurdo lá. O débito deles é maior do que o produto interno bruto deles. Na ordem de 130% do produto interno bruto. E eles têm o maior PIB do mundo. Então, não é brincadeira. Quanto mais o Trump faz para aumentar a inflação dentro dos Estados Unidos, mais aumenta o que eles têm que pagar de débito. Só os juros do débito deles é na casa de trilhão. Então, é uma quantidade absurda. São, não lembro agora quantos trilhões são, mas trilhões de dólares, é uma quantidade absurda só em juros. E eles têm que pagar pelo menos os juros para que o débito não aumente mais. O Trump se elegeu prometendo reduzir os juros, mas tudo que ele fez aumentam isso. E o que ele está querendo fazer é impossível, porque ele tem objetivos paradóxicos. Ele não consegue manter o dólar como a moeda de comércio mundial, a moeda de lastro, né, e de uso internacional, e ao mesmo tempo restaurar os empregos nos Estados Unidos. Essas duas coisas são absolutamente incompatíveis. E ele prometeu as duas coisas. E o que ele está fazendo com as tarifas não resolve nenhuma das duas, só cria mais problema. Mas ele é burro e incompetente e teimoso. Ele é o único cara na história da humanidade que conseguiu fazer um cassino falir. Para quem quer insistir que o Trump tem um plano, que o Trump sabe o que está fazendo, que ele é um bom negociador.
Ele é o único cara na história que faliu um cassino. E vocês podem conferir isso. O cassino dele era em Atlantic City, tá? Uma coisa que eu não sei se eu já tinha falado antes ou não é do Vampeta. Vampeta é o cara, o artista que posou para uma certa revista adulta na década de 90. Ele era um jogador de futebol. Todo mundo viu a foto do Vampeta ali, eu tiro a mão do meu Pix, né? E eu vi uma entrevista do Vampeta que ele estava falando das pessoas usarem a foto dele em protesto, mandarem pro Trump e não sei o que ele estava se divertindo, que ele estava se acabando de rir. Então mandem muita foto do Vampeta nos memes aí que ele tá adorando, tá? Ele não tem problema nenhum com isso. Eu acho que isso torna os memes ainda melhores, uma vez que o, a pessoa que aparece no meme tem ciência de que os memes estão sendo feitos e aprova os memes e se diverte com os memes. Então, torna tudo muito melhor. Bom, outra coisa que eu não tenho certeza se eu falei na semana passada ou não, mas aproveitando, o, o deputado Hélio Negão, que é esse cara aqui, com a camisa aí de Israel, ele estava ali com a Bíblia, com a Constituição na mão, dizendo que ia fazer greve de fome, de silêncio, na frente do STF, enxotaram ele dali, porque o STF entendeu, desculpa, que com as pessoas começando a se aglomerar ali, ia resultar na mesma coisa, a mesma palhaçada que foi feita na frente dos quartéis. E o STF não quer passar por aquilo de novo, de um bando de maluco tentar invadir o STF em algum momento e por aí vai. Então enxotaram todo mundo dali. Só que eu acho engraçado é que flagraram ele com comida, quando ele deveria estar fazendo uma greve de fome. Porque todo bolsonarista é assim. É mentiroso. Né? E é engraçado, isso eu sei que eu já tinha comentado, é engraçado que eles escolheram justamente o negão para fazer isso. Será que é porque eles não se importam com o vexame que ele vai passar? Enfim, essa foto aqui eu peguei no Facebook esses dias. Ah, nós temos aí o Taco e o Bozo vestidos com uma roupa bem sugestiva a certas atividades adultas envolvendo certos fetiches e, no caso, por serem dois homens, bom, envolve uma certa orientação e, enfim, uh, não quero desmerecer ninguém aí que seja LGBT nem nada assim, mas eu entendo que a piada não é com relação aos LGBTs, mas é que por saber que esses dois iam odiar é, que a piada fosse feita, porque eles odeiam LGBTs. Né? Não é desmerecer os LGBTs, é fazer algo que essa turminha aí odeia. Enfim, mas eu ri demais com isso. Principalmente que coloca o Bolsonaro na posição que ele sempre se colocou, de capacho, de submisso. Né? O slogan dele é que o Brasil estava acima, que não sei o que, não sei o que lá. Uma reviravolta ele batia a continência, como eu já mostrei para vocês, para a bandeira americana. E agora que ele está com a prisão chegando cada vez mais, que ele viu que
toda essa coisa que o filho dele, o Bananinha, arrumou para ele lá nos Estados Unidos, complicou ainda mais para ele. Ah, parece que os advogados dele é, consultaram ali o tribunal, foram sondar para ver qual era a opinião que rondava ali o tribunal, e a coisa não está bem para eles. E desde que foi feito o pronunciamento que eu falei para vocês do STF sobre as sanções, os soluços do Bolsonaro pioraram. Você vai falar, pô, mas soluço, qual a importância do soluço? No caso do Bolsonaro, a importância é toda, porque significa que é, ele está tendo comprometimento do intestino mais uma vez. E o intestino dele está completamente zoado já. Depois da última cirurgia, quase que não voltava a funcionar. Os médicos já falaram para ele: você fica desobedecendo as orientações, você fica abusando e isso aí vai te ferrar. Você não pode ir para a mesa de cirurgia de novo. As chances de dar tudo errado na mesa de cirurgia, a cada cirurgia, ficam muito piores. E você já está numa condição muito extrema. E ele soluçar mostra que está dando problema de novo. E ele é meio instável, o Bolsonaro. Então ele precisa tomar medicação para controle de humor. E parece que uma das medicações que ele toma afeta o intestino. Aí ele vai lá e come coisas que ele não devia, come em horários que ele não devia. Ele faz tudo para piorar a saúde dele. E o estresse da coisa piora tudo ainda mais. Eu não sei se o Bolsonaro chega em 2030. Tô sendo sincero. Tem gente que fala, nossa, você está desejando a morte dele, não sei o quê. Não, eu não acredito que palavras tenham poder mágico. Eu não acredito que eu falar que alguém tá lascado em termos de saúde, lasca a saúde da pessoa. Eu só estou falando do que a gente sabe. Do que já veio ao público, né? Então eu não estou condenando ele com nenhuma palavra que vai influenciar o futuro dele de uma forma mágica. Não, eu estou falando do que está aí. Quem quer acreditar nessas palhaçadas acredita, não é o meu caso. Em casos muito específicos, às vezes as palavras podem afetar as pessoas, mas não é o caso. Ele não vai me ouvir falando, entendeu? Não é o caso de eu estar convivendo com ele e afetando a saúde mental dele, sempre colocando ele para baixo, atacando e não sei o que, não sei o que lá. Não, aí se poderia falar de algum efeito de uma violência psicológica, mas não é o caso. Porque o que eu estou falando é o que está aí, que a gente sabe pelas notícias, pelo que vem a público. E ele sabe muito melhor a situação de saúde dele do que a gente, porque o médico dele falou para ele. Agora, se ele quer ou não seguir as orientações é outra história, né? Não que eu morra de amores por ele. Se ele é, dobrar o cabo da boa esperança, né? Se ele passar dessa para a próxima aí, enfim, ou qualquer que seja o eufemismo que vocês queiram usar, porque aqui eu não, no YouTube a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. É... Se acontecer isso, ele vai estar escapando da punição. Ao meu ver,
Ele vai escapar da punição. Eu quero ver ele passar uns anos na cadeia. Eu duvido que ele chegue ao fim da sentença dele, porque a sentença dele deve ser da ordem de uns 40 anos. Tudo bem que aí tem redução e não sei o que, não sei o que lá, mas que ele vai passar pelo menos por uns 6 a 8 anos depois que contarem tudo. E desses 6 a 8 anos ainda é possível que tenha uma redução para prisão domiciliar e não sei o que e tal. Mas eu acho que pelo menos um ano em cana ele passa. E está arriscado a ser em presídio. Por quê? Porque acabando o julgamento dele, junto com o resto da corja, que tem patente militar, ele vai ser julgado no tribunal militar. Se ele perder os benefícios que ele tem de militar, ele perde a possibilidade de ficar em quartel. E aí o encarceramento é em penitenciária, sem qualquer outra forma de discussão. Porque pelo crime dele, tem boas razões para colocar ele numa de segurança máxima. Enfim, mas o Trump, esse tempo todo, ele está numa situação difícil e ele mesmo piora a situação dele. Esses dias, por causa de toda a crise que ele armou, o desemprego nos Estados Unidos aumentou. Porque com o aumento da inflação lá, com o encarecimento das matérias-primas que a indústria deles precisa, com o fato de várias indústrias estarem deixando os Estados Unidos porque as tarifas dele impossibilitam que elas continuem nos Estados Unidos. Tem uma empresa de trator que era tradicionalmente americana que deixou os Estados Unidos. Tem a Coca-Cola que deixou os Estados Unidos. Eu não lembro se foi a Apple que também está deixando os Estados Unidos. Enfim, tem várias empresas que estão deixando os Estados Unidos e isso, ou que estão reduzindo as operações nos Estados Unidos por causa das ações do Trump. Isso aumenta o desemprego. E essa semana que passou agora, estou gravando o vídeo no domingo, vocês vão ver na segunda-feira, mas estou gravando no domingo, né? Essa semana ele despediu a, a funcionária que faz que pega o levantamento estatístico ali a, da situação ali do desemprego nos Estados Unidos e publica isso. Né? Ela participa toda da organização aí da informação, então deve ter uma equipe de apoio, porque a gente está falando de uma quantidade de informação absurda, porque são dados vindos dos 50 estados americanos, e os Estados Unidos é um país com uma vasta população. Então você compilar isso tudo demanda muita capacidade cognitiva para processar isso tudo. Mesmo que você use computador e por aí vai, você precisa conferir toda a informação, não sei o quê. Tem todo um processo, é complicado. Ah, aí ela e a equipe dela pegam essa compilação e ela publica lá, né? E ele foi lá e despediu ela porque ele não gostou dos números. Ela publicou a realidade que tinha, que estava mostrando que o desemprego nos Estados Unidos está mais alto, e ele mandou ela embora. Bom, certamente ela deve ter um caso muito forte para alegar que a, a demissão dela não é justificada, enfim. Ela deve conseguir algum tipo de compensação judicial aí, eu imagino. Mas isso mostra, e pegou muito mal, porque a imprensa americana está massacrando ele, junto com a história toda do Epstein e toda essa questão de inflação, a, a imprensa americana está massacrando ele.
uma coisa que eu lembrei agora, que eu deixei separado, mas eu acabei não, esquecendo de preparar aqui para o vídeo, é, é que teve, não foi agora, mas teve dois estrangeiros, um eu acho que era britânico, o outro era americano. O americano, eu acho que não lembro se era do New York Times ou do Wall Street Journal, um jornalista, e o acho que o que era inglês era um influencer grande lá na Inglaterra. Ambos vieram aqui, passaram um tempo aqui no Brasil e tiveram problemas de saúde, tiveram que usar o nosso SUS e ficaram maravilhados com o nosso SUS. Mesmo o cara que é britânico lá, que eles têm um sistema de saúde pública na Inglaterra, falou que o nosso SUS é melhor que a saúde pública deles lá. A gente vive dando pedrada no SUS e tudo mais, mas a gente tem que agradecer o fato de que a gente tem ele, porque os Estados Unidos não tem. Que nem esse americano, ele morava aqui no Brasil já, ele sabia que tinha o SUS aqui, mas ele sofreu um acidente, aí precisaram fazer uma série de exames dele, tomografia, raio-x, e não sei o que, não sei o que lá, medicação, e patati, patatá, bababá, bababá. E na cabeça dele, mesmo sabendo que a gente tinha um sistema de saúde pública aqui, ele dizia que ele estava pensando em qual seria o tamanho da conta no final. E aí ele perguntou e falaram para ele, não, não paga nada, isso aqui é do SUS. Uh, eu também morei fora do Brasil, né? Morei na China por algum tempo lá, fazendo intercâmbio. Uh, eu não cheguei a ficar doente, eu não cheguei a precisar usar os serviços de saúde chineses. Passei por hospital lá, porque tinha que fazer alguns exames, coisas relacionadas ao plano de saúde, que era parte do procedimento deles ali. Uh, que é parte da coisa do intercâmbio. E foi só no meu caso, mas algumas alunas que eram de intercâmbio, que estavam na mesma época, ali na mesma turma que eu, que era de 2010 a 2011, algumas alunas ficaram doentes, colegas minhas ali, e eu acompanhei até o hospital e tal. Inclusive, uma italiana que era mais adiantada no estudo de mandarim do que eu, ela falava melhor o mandarim do que eu, mas eu fui junto com ela para dar um apoio emocional, né? Porque você ir sozinho num hospital, num país que não é o seu país, que você tem que se comunicar numa outra língua e você não está se sentindo muito bem. Tem alguém que você confia por perto, que está ali por você, já dá uma acalmada, né? E aí eu fui lá com algumas das brasileiras que adoeceram e com essa italiana. E o que eu reparei lá, não estou falando mal do sistema de saúde chinês, mas a gente tinha um plano de saúde que era ali do intercâmbio. E o plano de saúde, ele funcionava da seguinte forma: a gente tinha que pagar pelos remédios e depois você entrava com uma papelada pro plano de saúde e aí o plano de saúde te reembolsava até um certo ponto, até uma certa quantia, né? Ah, coisa que é diferente dos planos de saúde em geral aqui no Brasil para coisas mesmo das mais simples, porque elas não precisaram passar por nenhum grande especialista nem nada assim, eram viroses que elas tiveram. E quando você vai você vai morar num país estrangeiro, você vai para ainda mais um tão distante aqui do Brasil, ah, você vai se expor a vírus e a bactérias que você não está tão acostumado, que são variedades locais ali.
Eu mesmo cheguei a adoecer, que eu tinha remédios que eu tinha levado aqui do Brasil comigo para lá, para casos de emergência, e eu tinha com que me cuidar com as coisas que eu já sabia que iam funcionar comigo, né? Para coisas do dia a dia eu estava coberto, então eu não precisei ser hospitalizado nem nada assim, mas elas precisaram e a gente, quando estava lá, a gente achava que estava completamente coberto por plano de saúde, porque foi a impressão que deram para a gente quando a gente saiu daqui do Brasil. Imagina que tenha se falado também similar, algo similar à italiana na Itália, antes de lá ir para a China. Mas aí você vê isso, aí você fala, pô, ainda por cima essa, né? Ainda bem que não é nada tão sério, que dava para ela encarar numa boa, mas só de você pensar de que você vai ter é, você vai ter que arcar com tudo. E só depois que você vai pedir para ter um retorno que pode vir a ser apenas parcial do que você gastar com medicação, é complicado, né? Então, a gente tem que ficar muito feliz pelo SUS. Ele não é perfeito, mas salva a nossa pátria. E mesmo que você use um plano de saúde, se a gente não tivesse o SUS, os planos de saúde seriam muito mais caros. E tem muito plano de saúde aqui no Brasil que está endividado com o SUS. Né? Então, é isso aí, pessoal. Eu acho que eu consegui falar de tudo. Eu vejo vocês na semana que vem. Eu estou tentando me organizar no meu outro canal para deixar tudo em dia no outro canal. Depois que eu tiver com tudo tranquilo, se eu achar que dá tempo, eu estou querendo ver se eu começo a estudar algum outro idioma. E eu estava pensando em fazer vídeos aqui no canal aprendendo algum outro idioma, usando Duolingo, esse tipo de coisa. Eu nunca usei o Duolingo antes, ou se não for Duolingo, algum outro programa similar, e eu poderia produzir conteúdos desse tipo para vocês, se vocês tiverem interesse e eu tiver tempo de fazer isso. Então, se vocês tiverem interesse nesse tipo de coisa, comentem aí, e aí eu vejo os comentários de vocês, e quando eu estiver pronto para fazer algo assim, eu faço e posto em adicional por semana aqui no canal, tá? Assim vocês vão acompanhar o meu progresso em algum outro idioma. Eu ainda não decidi qual é o idioma que eu pretendo estudar, então a gente vai vendo essas coisas, tá? Mas eu não tenho nenhuma data fixa para isso. Primeiro eu tenho que organizar todo o resto da minha vida e aí a gente faz isso, tá bom? Um abração para vocês e eu encerro com o meu usual vida longa e próspera. Até mais!